Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar com vocês mais uma vez para estudarmos a maravilhosa carta de Paulo. Hoje nós estaremos estudando dois versículos muito importantes, se é que a gente pode selecionar versículos da Bíblia para designá-los como importantes, porque toda a Bíblia, não é, foi inspirada por Deus e tudo aqui tem ensinamento maravilhoso para a nossa vida. Mas esses dois versículos que estaremos estudando hoje foram os versículos que despertaram Lutero para observar as coisas que estavam erradas dentro do sistema religioso e acabaram ali desencadeando toda a reforma protestante. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 1, e vamos ler os versículos 16 e 17. E ao longo desses minutos que estaremos aqui estudando, vamos entender por que que eles tocaram tão fundo no coração de Lutero e daí surgiu tudo o que nós entendemos hoje, não é? Como igreja protestante, como igreja evangélica no mundo. Romanos 1, versículos 16 e 17 fala o seguinte: o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Isso até é um ponto importante, a epígrafe também dos versículos, porque ela já salta, né? O assunto da epístola. Então, Paulo, ele resume a epístola basicamente nesses dois versículos. Toda a epístola vai ser um desenvolvimento daquilo que ele nos fala agora nesses dois versículos. E o que Paulo nos fala? Ele vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Amado Deus eterno Pai, graças te dou, Senhor, por esse privilégio de poder estar estudando a Tua palavra nesse momento, pelo privilégio de poder estar estudando esse texto, Senhor, tão precioso, tão importante e que tanto falou, ó Deus, no coração dos Teus servos no passado, e te pedimos que continue falando aos nossos corações. Senhor, te pedimos que da mesma forma que essas palavras, ó Deus, impulsionaram servos teus a lutarem, a Deus, a ir contra o sistema, a ir contra a corrupção, a ir contra, ó Pai, aquilo que estava errado, e em seu nome, que nós também sejamos impulsionados, ó Deus, a defender o verdadeiro evangelho. Mais do que defender o verdadeiro evangelho, Senhor, nós queremos viver esse evangelho. Senhor, nos abençoe a cada um que estiver ouvindo, ó Deus, esse estudo, participando desse estudo, em qualquer tempo, que nós sejamos despertados, ó Pai, pela Tua palavra verdadeira, pelo Teu evangelho verdadeiro, e possamos, ó Deus, sair transmitindo, ó Deus, esse evangelho baseado em Cristo, baseado na fé, baseado na graça, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós e aquelas pessoas, ó Deus, que porventura tiverem acesso a esse estudo e que ainda não te conhecem como único e suficiente Salvador, que elas possam, ó Deus, ser transformadas pela verdade da Tua palavra, que elas possam ser transformadas pela verdade do Evangelho, que elas possam entender, ó Pai, que somente te aceitando como único e suficiente Salvador é que elas poderão obter a salvação, obter a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Paulo começa falando aqui: não me envergonho do evangelho. Por que Paulo, ele começa aqui nesse texto já dizendo não me envergonho do evangelho? Geralmente quando a gente faz uma afirmação nesse sentido, é porque alguém supôs que nós fizéssemos aquilo, ou nós queremos deixar claro, não é? Quando a gente diz, por exemplo, eu não penso dessa forma, eu não aceito esse tipo de brincadeira, então é porque eu estou dizendo, deixando claro que eu não concordo com determinada coisa. E aqui Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho do evangelho. Então era como se Paulo está ali deixando
claro para os romanos que ele não tem vergonha de quem ele crê. Paulo não tem vergonha daquilo em que ele crê. Se nós formos analisar a vida de Paulo, se nós pensarmos em Paulo antes de aceitar a Cristo como seu Salvador, Paulo era um perseguidor dos evangélicos. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo perseguia os cristãos. Paulo tinha vergonha daquilo que aqueles que haviam aceitado Cristo pregavam e pronunciavam. Paulo perseguia essas pessoas. Paulo, como judeu, como um fariseu ali, um seguidor do judaísmo, uma pessoa que cumpria todos os rituais judaicos, Paulo tinha vergonha de que essa seita, como ele pensava, essa ideologia, essa revolução tivesse saído dali, do meio dos judeus. Que esse líder fosse um judeu, que os seus seguidores iniciais fossem judeus e que agora estava espalhando por todo mundo. Então Paulo, antes de se converter, Paulo perseguia aquilo que ele tinha como sendo errado. Agora, observe, esse mesmo perseguidor, ele aceita Cristo, ele tem um encontro com Cristo. E agora, ele de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Agora, ele aceita esse evangelho desse homem, desse nazareno, que nasceu lá numa cidade onde os próprios judeus falavam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de lá? Eles diziam até que daquela região nunca havia surgido nenhum profeta. Então havia todo um preconceito com relação a Jesus Cristo, com relação aos seus seguidores. E observe, irmãos, que líder era esse que havia sido traído, por um de seus seguidores, que havia sido negado por seus seguidores e que havia sido condenado à morte pela sua própria gente, porque diante da população, Pilatos coloca Jesus e coloca Barrabás e o povo grita na cruz o Cristo e soltem Barrabás. Eles preferiam um assassino do que Cristo. Eles queriam Cristo crucificado e o assassino livre. Então, Paulo está dizendo, aí poderia se pensar, mas que derrota, não é? Que segmento, que povo mais pequeno, mais derrotista, mais... Entendeu? Uma coisa assim... Eu até fiquei pensando, irmãos, assim, eu fiquei assim, eu gostaria de parafrasear, eu gostaria de trazer, contextualizar essa situação. Então, Jesus teria nascido em que região do país, em que cidade, quem seriam os seguidores de Jesus? Mas eu falei, eu não posso fazer isso porque eu poderia estar ofendendo pessoas. Você consegue entender esse contexto de Jesus? A loucura que era para os romanos, a loucura que era para qualquer cidadão sensato entender Jesus e o evangelho da cruz. Como pode? E os romanos, eles tinham como ideia ali que a morte é que purificava, então era uma coisa boa. Então como pode ele morrer, mas ele ressuscitar? Ou seja, ele volta a encarnar e aí o homem encarnado é uma coisa ruim porque a carne é ruim e o espírito é bom. Tudo ia ao contrário daquilo que eles entendiam, tudo ia na contramão. E Paulo agora escrevendo aos romanos, quem eram os romanos? Os romanos, eles eram, irmãos, o bambambam, era aquilo que todo mundo queria ser, todo mundo queria ter nascido em Roma, todo mundo queria ser um cidadão romano. Por quê? Porque estava em cima da carne seca, porque eram eles que dominavam o mundo, era ali que havia a cultura, era ali que havia o dinheiro, era ali que havia tudo aquilo que era de bom daquela época. E era ali que tinha os grandes conquistadores. A gente precisa entender esses contextos para que a gente possa entender as palavras de Paulo. Por que para Paulo é tão importante deixar claro para os romanos que ele não se envergonha do evangelho?
Você, ao ler esse versículo, você pode pensar, Ana Cláudia, eu não me envergonho do Evangelho. Mas Paulo, ali, como cidadão romano, e falando para os cidadãos romanos, que eram os grandes conquistadores, eles conquistaram o mundo. Então, eles eram valentes. Como que eles iam entender, irmãos, um Deus que morre pelo povo? Um Deus que morre por aqueles que deveriam adorá-lo, para salvá-los, para que eles pudessem ter vida. Então é um contraste, era uma coisa completamente incoerente para as pessoas naquela época, para as pessoas do mundo de então. E Paulo, escrevendo aos Romanos, após dizer para eles que se sentia devedor, que entendia que tinha que pregar para eles, que tinha que pregar para gregos, que tinha que pregar para todos, porque ele havia recebido aquela mensagem de Deus, Paulo agora está dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho da cruz não é motivo para eu me envergonhar. E aí eu fiquei lembrando, lembra de por exemplo, Nicodemos? Nicodemos vai encontrar Jesus à noite. Por quê? Porque tinha vergonha. Nicodemos tinha vergonha de se encontrar com Jesus. A gente vê ali, irmãos, Pedro, não é? O que acontece ali com Pedro? Pedro também tem vergonha de se identificar ali com Jesus quando Jesus está preso, vergonha e medo de se identificar ali com Jesus quando a serva fala, mas você também seguia ele? Ele diz, não, eu não seguia ele não. Porque nesse momento Pedro está com vergonha, o negócio está ruim para o lado de Jesus, deixa eu sair fora. Quando a gente lê lá em João 19, por exemplo, a gente vai ver a respeito de... ele vai falar de Nicodemos, né, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, né, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra. Ele foi ter a noite com Jesus, por quê? Porque ele tinha vergonha. A gente vai ver que as pessoas que seguiam Jesus, muitas se afastaram nesse momento de dificuldade, porque sentiram vergonha daquele homem que seria crucificado ou daquele homem que foi crucificado. E hoje, irmãos, nós temos vergonha de falar do Evangelho? Até que ponto, irmãos, nós realmente podemos afirmar, tal qual Paulo, não me envergonho do Evangelho? É óbvio, irmãos, que nós temos tido muito motivo para nos envergonharmos de muitos que se dizem evangélicos. Alguns segmentos religiosos, religiosos de pessoas que se dizem evangélicas têm servido de escárnio para a humanidade, não por pregar Cristo crucificado, mas por causa das falcatruas, por causa dos homicídios, por causa dos roubos, por causa da corrupção, das heresias, da falsidade. Mas o nosso assunto hoje não é esse, não. Eu não quero falar sobre os evangélicos que nos envergonham. A não ser que você seja um desses, ou eu seja um desses que envergonha o Evangelho. O Evangelho hoje tem sido escurrachado por muitos de nós. Temos feito vergonha. Antes ele era um escândalo porque ele pregava um Deus que morre pela humanidade. E isso não era entendido por aquelas pessoas. Mas agora nós temos envergonhado o Evangelho. Agora, além de envergonharmos o Evangelho, muitas das vezes também, irmãos, nós temos vergonha do Evangelho. Quando, diante de determinadas situações que sabemos que precisamos nos posicionar, diante de algumas ideologias que surgem, e aí numa conversa no trabalho, numa conversa entre parentes, surgem determinadas coisas que você, conhecedor da verdade, sabe ali o que falar, como falar e por que falar, e muitas das vezes nós nos calamos.
Ah, eu me calo porque eu não gosto de confronto, irmã. Será? Será que eu realmente não gosto de confronto ou será que eu não quero expor aquilo em que eu realmente acredito? Defender ali aquilo em que eu acredito? Isso é um ponto que nós devemos analisar, examinar-nos, né? Como diz Paulo, examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine-se. E Paulo, ele vai dizer aqui, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, quando ele diz aqui que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele está dizendo que o evangelho é a salvação. Agora, implícito nessa afirmação de Paulo está o quê, irmãos? Quando eu digo que o evangelho é a salvação para todo aquele que crê, implicitamente Paulo está dizendo o quê? Que todos são pecadores, todos estão perdidos. E no capítulo 3, Paulo vai dizer, porque todos pecaram e estão separados, estão destituídos da glória de Deus. Então, Paulo parte do pressuposto de que todos nós estamos perdidos. Irmãos, sem Cristo e sem salvação, todos estamos perdidos. A sua querida mãe, o seu querido pai, o seu querido filho, sua querida filha, seus queridos sogros, seus queridos primos, tios, seus queridos amigos, se eles não têm Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles, eles estão perdidos, eles estão condenados. Eles vão viver agonia eterna. Essa é uma verdade, irmãos, que precisamos realmente assim trazer para dentro de nós, para que sejamos mais ousados na propagação do evangelho, para que sejamos mais tementes a essa palavra e sejamos impulsionados a falar em tempo e fora de tempo que só Jesus Cristo salva. Que boas ações, que ser bonzinho, que nunca ter matado, nunca ter roubado, nunca ter fumado, nunca ter bebido, nunca ter adulterado, nunca ter cobiçado, isso aí não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo, é acreditar que Jesus Cristo é o único que salva. Esse é o verdadeiro poder do Evangelho. O poder do Evangelho está nisso, em se acreditar que Cristo é que salva, em acreditar que eu sou incapaz de me salvar por mim mesmo. E essa é a diferença do Evangelho para as demais religiões. Essa é a heresia pregada por muita religião, de que você pode conseguir se salvar. Nós não podemos, irmãos. Muitas religiões pregam que o homem é bonzinho, que o homem ele pode fazer coisa boa. Irmãos, dentro de nós não existe nada bom. A nossa natureza, ela é má. Nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos lutar todo dia para que possamos vencer o pecado e viver uma vida de espiritualidade e buscar um crescimento espiritual para a nossa vida. Agora, muitas religiões pregam o legalismo religioso, onde o seu comportamento, o seu vestir, o seu andar, o seu modo de falar, aquilo que você faz, vai comprar uma passagem para o céu. Aonde fazer boas obras, aonde a caridade, aonde doar coisas, vai comprar um espaço para você no céu. Isso é mentira. Isso é muito bom de ser praticado, deve ser praticado, boas ações, boas obras, caridade, buscar ter uma vida sem pecado, mas isso não te salva. O que te salva é Jesus Cristo. Paulo diz porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, de todo aquele que crê. Somente daquele que crê. Se você não crê no Evangelho, você não é salvo.
E aí Paulo vai dizer primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo vai colocar aqui primeiro do judeu e também do grego? Porque Paulo, ele está aqui dizendo que o evangelho, ele foi dado primeiramente a quem, irmãos? A quem foi revelado primeiramente, a quem Deus se revelou, com quem Deus fez aliança, com os judeus. Paulo está dizendo, o evangelho é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque primeiro foi revelado a eles. Mas aqueles que não entenderam o evangelho, aqueles que condenaram Jesus à cruz, aqueles que perseguiam Paulo, aqueles que pregavam o judaísmo, eles, irmãos, não estavam salvos. Apesar de conhecerem muito daquilo que era pregado pelo evangelho, eles não conseguiam entender que não era o legalismo religioso, o legalismo judaico que os salvava, e sim a graça de Cristo. Então eles não eram salvos e eles se perderam. E aí Paulo vai dizer primeiro do judeu e também do grego. E isso é uma mensagem para mim e para você. Não basta nós frequentarmos uma igreja, não basta termos nascido num lar evangélico. Se nós não temos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não somos salvos. Você pode frequentar uma igreja a vida inteira. Você pode morrer debaixo ali, trabalhando, entendeu? Laborando pela igreja. Mas se você acha que é isso que te salva e não que é Jesus Cristo que te salva, você não é salvo e você vai para o inferno. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, depois de ter tido uma vida, vivido alguns anos sem ter Cristo, sem viver num lar religioso, nós temos aquele momento impactante em que sentimos ali a nossa vida transformada, nós sentimos ali o Espírito Santo entrando dentro de nossas vidas e nossas vidas transformadas. Agora, muitos que nascem dentro da igreja não tiveram esse momento. Eu não lembro desse momento em que eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas eu lembro de uma coisa. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu era ali com meus 6, 7 anos, eu havia entendido, eu ouvia, eu não sei de onde que eu tinha tirado isso, né? Mas eu entendia que se eu morresse enquanto criança, eu ia para o céu. Eu podia ser bagunceira, eu podia desobedecer, fazer o que era, e eu era muito bagunceira, mas eu era salva. Eu era salva, eu iria para o céu porque eu era criança. Até que eu cheguei em determinada idade, eu cheguei ao entendimento de que se eu tinha consciência de que eu estava fazendo errado, mas achava que podia ser salva, então eu já não tinha mais direito a essa salvação, porque eu tinha entendimento. Eu já sabia que a minha alma, que a minha vida era uma vida de corrupção, uma vida de pecado. E eu precisava ter Cristo dentro da minha vida. Eu precisava aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário para que eu pudesse ser salva. E aí começou a acontecer toda uma transformação, e aí foi por entendimento, por ouvir a palavra. Ao longo da minha vida eu vim aceitando e vim crescendo espiritualmente, pude ir crescendo espiritualmente. Alguns que, como eu, nasceu no lar evangélico, tiveram esse momento decisivo, esse momento impactante, em que eles perceberam que precisavam aceitar Cristo para poder ser salvos. Mas eu pergunto, e você? Você já teve esse momento? Você tem esse entendimento de que você precisa de Cristo para que você possa ser salvo? A salvação, irmãos, ela não está no próprio homem. O nosso coração é enganoso. Essa ideia diabólica de que o homem é bom, é Satanás que coloca isso dentro de nós, dentro do nosso coração, coloca a culpa do erro. Nós estamos sempre propensos a colocar a culpa do erro no outro.
Já viu quando acontece alguma coisa, algum tipo de violência? Vamos tocar, por exemplo, no feminicídio. Acontece alguma coisa, algumas pessoas ainda chegam ao absurdo de dizer que aquela mulher mereceu. Ela não se vestia apropriadamente, por isso que ela sofreu uma violência sexual. Ela desobedeceu o marido, ela fazia, ela respondia, ela envergonhava, por isso que ele se estourou e arrebentou ela. Ainda se acha justificativa. Não, irmãos, ele fez a violência, ele bateu porque ele é mau, porque ele é pecador. Ele não é bom, não é o meio que corrompe, não. Nossa natureza, ela é má. E essa coisa, irmãos, de nós chegarmos no sepultamento e acharmos que todos que estão no caixão vão para o céu, isso é mentira. Isso é um engano, isso é um engodo. Isso é um engodo que Satanás bota no nosso coração porque amamos aquela pessoa e não queremos aceitar que aquela pessoa ali vai passar o resto da vida em agonia, que nós não iremos nos encontrar com aquela pessoa ali no céu. Então partimos do princípio que morreu está salvo. Morreu está salvo aquele que crê em Jesus. Aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho de Deus. A Bíblia é clara. E Paulo continua. O Evangelho, ele vai dizer que todos nós pecamos. Deus salva pecadores por meio do seu Filho Jesus, que morreu numa cruz por nós. A salvação veio por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho, ele nos salva da culpa do pecado, o Evangelho nos salva do poder do pecado, o Evangelho nos salva da presença do pecado na ressurreição dos mortos. Deus salva pecadores por meio do Evangelho. Por isso é tão importante anunciarmos o Evangelho de Deus. O Evangelho é Cristo salva. Somente Jesus Cristo salva. Somente pela fé, somente pela graça, somente por Jesus é que podemos alcançar a salvação. Quando Paulo fala aqui do poder de Deus, é importante também, irmãos, nós entendermos que muitas das vezes, muitos segmentos evangélicos se acham assim, buscam o poder, não é? Querem a busca do poder. Poder para quê? Poder para fazer, poder para acontecer, poder para realizar milagres, poder para obter bens materiais. Essa busca do poder do Espírito Santo, irmãos, a busca do Espírito Santo é uma coisa que nós devemos fazer constantemente, porque o poder do Evangelho, ele está na salvação daquele que crê. Nós devemos buscar esse poder de salvação para todo aquele que crê, levando Cristo a ser conhecido por todos aqueles que ainda não o conhecem. Essa é a verdadeira busca do poder. E ele diz aqui, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Esse ponto é muito interessante, irmãos, porque o que é justiça? A justiça é quando uma pessoa ela é condenada pelo crime que ela cometeu. Nós estamos muito acostumados com a injustiça. Nós falamos, né? Que injustiça, isso não é justo, porque temos visto que muitas das vezes, na maioria das vezes, a justiça dos homens, ela não acontece. Se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem condição de contratar uma boa defesa, dificilmente ela vai ser condenada, irmão, porque aqui no Brasil se tem tantas instâncias, se tem tantos recursos, que dificilmente você ainda está vivo até o final daquele processo. Muda juiz, muda promotor, muda advogado, muda o reclamante, porque muitas das vezes ele morre e a justiça ainda não foi feita. Mas a justiça de Deus se daria de que forma? Ele diz, todos pecaram.
Todos pecaram. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, um Deus justo, diante de um Deus justo, todos nós estamos condenados à morte. Todos nós vamos perecer. Mas só que a Bíblia diz aqui, Paulo está dizendo, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que esse texto está nos dizendo? Que Cristo, santo, sem pecado, morreu pelos nossos pecados. Então eu que sou pecador, sou justificado por Deus pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É isso que Paulo está dizendo aqui. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que o Evangelho nos revela? Que Cristo morreu numa cruz por nós, por mim, pelos meus pecados. Então a justiça de Deus, ela se fez na morte de Cristo. E quando eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador, então eu sou justificado. Eu já não tenho mais condenação, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, não é? Cuja vida coberta está pelo sangue que Ele derramou na cruz. Quando você canta isso, é isso que você está dizendo. Que o sangue de Cristo da cruz, Ele te limpou dos seus pecados. Você pecou, você é mau. Diante desse Deus justo, você está condenado à morte. Mas no momento que você aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você está justificado diante de Deus e já não existe mais nenhuma condenação para você. Oh, glória, não é? Dá vontade de dar glória e aleluia diante de um texto como esse. E aí Paulo vai dizer, o justo viverá pela fé. Paulo vai citar Abacuque. O justo viverá pela fé. Não é por boas obras, não é por bom comportamento, não é por legalismo, é pela fé em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É crer que o sacrifício dele ali na cruz do Calvário foi suficiente para te libertar, para te limpar e purificar de todos os seus pecados. Que essa graça, que essa fé, que Cristo abunde em nossos corações. Que nós possamos ser cheios dessa graça a ponto de, irmãos, estarmos transbordando essa verdade para todos aqueles que nos cercam. Não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.